Neste vídeo, o engenheiro do Uber e o engenheiro da BTG vão te ensinar a se tornar um dev de respeito. Fala galera, eu sou Neto Martins Eu sou o Bruno Melo e e nós nós somos somos o o Dev Devem Inc. Coach. E para estrear o canal com o pé direito, vamos ajudar você a virar dev ainda em 2025. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre o nosso início de carreira e o que faríamos caso precisássemos começar do zero novamente. E agora eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Então, pessoal, eu, como todo bom gamer dos anos 2000, comecei minha vida na internet jogando um jogo chamado Tibia. Acho que todo mundo aí conhece. Se você não conhece, sugiro conhecer, porque é um dos melhores games que existe na face da Terra. E nesse game, na época, existiam muitos bots, né? Um software ali que você usava para você conseguir caçar sozinho no jogo, fazer seu dinheiro e dormir. Quando você acordava, aí esse personagem tinha subido de nível sozinho, automaticamente, coisas do tipo. Para você fazer esses scripts para o seu personagem jogar sozinho, envolvia um pouco de programação. Na época eu nem sabia que isso era programação, mas agora olhando para trás, eu penso que ali já tinha os ifs envolvidos, if a mana for menor que tal porcentagem, faz alguma coisa, usa potion, coisas do tipo, que a gente sabe que é a base de programação, mas na época eu não sabia. Mas através desse jogo que eu comecei a me apaixonar, e desde que eu comecei a jogar, eu decidi que para minha vida eu queria fazer alguma coisa relacionada a computadores. Desde ali, eu tinha uns 10, 11 anos na época, eu decidi que eu ia ser engenheiro de computação, que é uma faculdade que tinha aqui na minha cidade, uma faculdade estadual que tinha esse curso. Eu sabia que seria possível chegar lá com a minha condição financeira. Eu não estudava em escola particular, não tinha dinheiro para fazer uma faculdade particular também, então eu tinha que buscar algo numa escola pública. Com isso, eu decidi ser engenheiro de computação e eu consegui. Então, em 2015, entrei na faculdade de engenharia de computação da UEPG. Entre trancos e barrancos, sofri muito, só quem já fez engenharia sabe. Consegui me formar em 2019. E ali, entre 2018 e 2019, estava no quarto, quinto ano da faculdade. Você tem que fazer estágio obrigatório nessa faculdade. E aí eu consegui um estágio como professor de informática numa escola de curso técnico. Nessa escola, basicamente eu ensinava desde o do básico para os alunos até, por exemplo, a usar Excel, usar um pouco de Word, a mexer no Windows. Tinha alunos que não sabiam nem fazer acento e tal. Era esse tipo de trabalho como professor de informática. Mas aí surgiu a oportunidade também de, quando eu estava lá, o dono da escola chegou para mim e perguntou se eu não sabia fazer um site para divulgar a escola, porque a escola não tinha site até então, e ele queria um site para conseguir ser um meio de contato da escola. Na época, na faculdade, a gente, engenharia de computação, pelo menos, a gente aprende C, a gente aprende Java, a gente aprende muito sobre estrutura de dados e a base da programação, mas a gente não aprende nem um pouco nada relacionado à web. Então, eu não sabia nada relacionado à web, eu sabia a base do C, eu sabia fazer programas do terminal, eu costumo brincar com isso. Mas eu vi ali uma oportunidade, eu já sabia programar, tinha confiança nisso, também tinha confiança que ia conseguir aprender e conseguir entregar esse site. Então, na maior cara de pau, eu falei que sabia fazer, mesmo sem saber fazer, e aí comecei a estudar bastante sobre isso, aí que eu fui descobrir o que que era JavaScript de fato, como fazia um site, usei um bootstrapzão da vida, peguei um template pronto e adaptei, mas no final das contas o site deu certo e deve estar no ar até hoje aí, do jeito mais feio, PHPzão, com server-side rendering, coisas do tipo, mas deu certo. E quando eu terminei de fazer esse site, eu percebi que ali era a hora de, cara, de mudar de área, assim, que eu não me via como professor de informática. Eu acho que tinha um teto muito baixo no sentido de, se você não for professor de faculdade, no meu caso era professor de curso técnico, então o salário era baixo, tá certo que era estagiário, mas mesmo se fosse efetivado, o salário ainda ia ser baixo. Então eu decidi virar desenvolvedor e aí eu comecei a estudar no meu tempo livre. Eu literalmente devorei JavaScript, assisti muito curso em vídeo. Obrigado, professor Gustavo Guanabara, você é um gênio. Eu assisti muito Rocket City na época também, acho que era no comecinho da Rocket City ali. Cara, o Diego é um gênio, me ajudou muito também. E a partir disso eu decidi que eu ia ser desenvolvedor front-end, que eu mais apeguei, que eu gostei muito. Comecei a aplicar para as vagas aqui na cidade. Tinha alguns colegas meus da faculdade que já trabalhavam na área como desenvolvedor júnior. Eles me indicaram numa empresa chamada Cartago, aqui na cidade de Ponta Grossa, onde eu
moro, uma cidadezinha do interior do Paraná, e deu tudo certo, cara. Eu passei como desenvolvedor júnior ali no final de 2019, continuei estudando muito. Na época a gente usava um framework que eu acho que nem existe hoje em dia mais, chama AngularJS. Tem gente que chama de Angular 1.0, porque é o antes do Angular 2 que existe hoje em dia com TypeScript e tal. Totalmente diferente o paradigma. Ali eu me apaixonei, vi que era aquilo que eu queria pra vida, fui evoluindo na carreira depois. Graças a Deus, um ano depois, mais ou menos, minha vida mudou. Eu consegui um primeiro emprego grande, já era remoto no PagSeguro. Entrei como desenvolvedor júnior no PagSeguro também. Fui evoluindo, virei pleno. Cheguei a praticamente virar sênior do PagSeguro. E aí decidi que eu queria internacionalizar minha carreira. E a partir disso, eu segui em frente, comecei a estudar muito inglês. 3 anos atrás, eu consegui passar no processo seletivo do Uber e desde então eu sou engenheiro de software no Uber. Hoje em dia tenho a felicidade de trabalhar no time do Uber Eats, o time responsável por cuidar do UberEats.com. E agora que vocês já conhecem melhor um pouco da carreira do Neto, vou falar sobre um pouco da minha trajetória também. Assim como o Neto, eu também joguei muito Tibia quando eu era criança, joguei diversos jogos Counter-Strike, Wide, mas os que mais me deram contato com a programação foi o Wide. Eu era um cheater safado, então eu usava cheat engine para fazer diversos scripts ali para conseguir fazer quests mais rápido. No Counter-Strike mesmo, a gente tem o console ali, para quem conhece, a gente tem o console de programação ali, o console de desenvolvedor, que a gente pode também colocar alguns scripts. Então, acredito que esse foi o meu primeiro contato com programação ali, logo ainda na juventude. Após eu terminar meu ensino médio, eu ingressei na faculdade. Entrei em ciência da computação na UTF-PR e dentro da faculdade eu fiz parte de um projeto de extensão chamado Dotbots. É uma empresa de robótica que fazia essas competições de robô, luta de robô, batalha de robô, sabe? Que você se destrói e tudo mais. Essa parte era mais voltada para engenharia mecânica, mas tinha uma parte da competição ali que era aqueles robôs seguidores de linha. E quem fizesse um trajeto seguindo aquela linha mais rápido possível e mais clean possível, ganhava. Então ali eu tive um contato um pouquinho mais com eletrônica, bem mais com programação, usando uma placa Arduino para fazer esse controle do robô seguidor de linha. Então ali eu tive um contato maior com programação, mas ainda assim estava bem longe da parte de desenvolvimento de softwares mesmo. Após alguns meses, eu vi que diversos amigos meus já estavam trabalhando como desenvolvedor e eu estava parado, não estava fazendo nada, não estava buscando estágio. Diversos amigos meus já eram plenos, júniors, e eu estava estagnado. Então, pegando essa deixa dos meus amigos, eu comecei a investir mais na minha educação, pegar dicas com eles de como se tornar um desenvolvedor e passei a estudar todos os dias ali sobre tudo, sobre front-end, sobre back-end, como programar, ver vídeos. E com isso, após 3 meses de estudo, todos os dias ali me dedicando, eu consegui o meu primeiro estágio em PHP. Ali eu pude aprender a trabalhar com banco de dados, para fazer uma API simples. E como na empresa que eu comecei a trabalhar, eu já tinha um amigo que estava como pleno lá, eu comecei a adquirir muito conhecimento por já ter essa amizade ali. Então, além de aprender dentro do meu trabalho, eu aprendia também mandando um WhatsApp para esse amigo e facilitou muito o meu processo de aprendizado. Eu fiquei nesse estágio por volta de uns 4 meses e depois disso eu fiz uma das maiores mudanças na minha carreira, que era pequena ainda, mas eu mudei toda a stack de PHP para aceitar uma vaga de júnior na stack de .NET. Foi uma mudança muito difícil para mim, pois todos os meus amigos na época trabalhavam com PHP, então como eu estava inserido trabalhando com PHP, era muito fácil os meus amigos me ajudarem ali, um problema que eu ficava travado ali, eu mandava mensagem para algum amigo, era fácil de me ajudarem. E quando eu mudei para .NET, eu não conheci ninguém que trabalhava com essa tecnologia, então eu me senti sozinho, foi muito difícil para mim acostumar com uma linguagem agora orientada a objetos, e para piorar ainda, na empresa que eu trabalhei com .NET, a gente utilizava um framework chamado ABB Framework, que usa conceitos complexos de arquitetura, como DDD, Clean Architecture, repositórios, coisas que um cara com 4 meses de experiência, 4 meses de estágio não faz. Tá começando a andar de bicicleta e me deram uma moto 1.000 cilindradas para começar a trabalhar. Então, foi uma transição muito complicada, principalmente no início. Era dias
de ansiedade, achando que eu ia ser demitido no dia seguinte, mas isso não me parou, isso me motivou cada vez mais. Eu nunca parei de além do meu tempo no trabalho, eu voltava para casa para estudar mais, porque eu sabia que eu precisava compensar essa falta de conhecimento na stack. Talvez por isso que eu fiquei careca também, mas deu tudo certo, consegui lançar diversos produtos nessa empresa, e ali eu consolidei minha stack que eu utilizo hoje em dia, que é o .NET. Depois desse emprego, eu acabei aceitando, passando um processo seletivo no BTG Pactual, e ali eu acho que foi um dos maiores saltos de conhecimento que eu tive na minha carreira. Agora eu passei de uma empresa que era mais local, digamos assim, trabalhava em Ponta Grossa, mas e algumas cidades satélites, para uma empresa que trabalhava a nível América Latina. Então, tudo mudou. Questões de segurança, escalabilidade. Agora eu estava lidando com milhares de usuários, eu estava lidando com milhões de reais, era um sistema muito mais crítico. Então, toda a gama de conhecimento ali que eu adquiri trabalhando no BTG foi absurdo para a minha carreira. Todo esse conhecimento teve um preço. Por se tratar de um sistema muito crítico, com diversas deadlines, eu tinha deadline todo. Como eu trabalhava com investimentos, era direto compra de ações, compra e venda de ações na bolsa de valores, eu tinha deadlines todo dia às 6 da tarde, que é o horário que a bolsa fecha. Então, a gente tinha muita pressão no nosso time, trabalhava no mínimo 12 horas por dia. Eu bati o recorde de trabalho na minha carreira, que foi trabalhar 22 horas seguidas, e eu senti que trabalhando lá no BTG eu não conseguia ter uma boa relação entre a minha vida profissional e minha vida pessoal. Então, após 2 anos trabalhando nesse ritmo aí, antes de eu enlouquecer, eu preferi trabalhar numa empresa que eu consiga ter esse balanço entre o pessoal e o profissional. Foi aí que eu conheci a EducBank, uma fintech no ramo estudantil, que ainda assim eu continuo aprendendo muito, trabalhando com .NET também, mas eu tenho um balanço entre minha vida pessoal e profissional muito maior do que eu tinha no banco. Então, agora eu consigo focar na academia, projetos pessoais e também ter um bom relacionamento com o meu trabalho. Aqui iremos cobrir como se tornar um dev front-end ou um dev back-end, que são as nossas áreas de atuação. Se você não entende essas terminologias, comenta aqui embaixo que a gente pode criar um vídeo no futuro explicando cada um deles. Então, pessoal, começando as dicas pelo front-end, a primeira dica que eu tenho para te dar é: senta a bunda na cadeira e estuda, vagabundo. Brincadeiras à parte, é muito verdade isso. Cara, não acredita nas histórias que te contam que em 6 meses vai ficar milionário, que é uma carreira fácil, que se precisa estudar pouco. É tudo mentira. Eu tenho, se contar a faculdade, eu tenho mais de 10 anos de experiência com programação. Eu aprendo coisa nova todos os dias, ainda estudo muito. Cara, tem novidades sempre. Você precisa ficar se atualizando. Sempre aparece uma nova tecnologia, um novo framework. Mas principalmente quando você está no começo da carreira, não vai ser fácil para você assimilar as coisas. Programação não é uma área fácil e por isso que você tem que entrar, cara. E quanto mais difícil a área, mais bem ela paga, mais a longo prazo. Não estou dizendo que você vai ficar milionário em 6 meses, mas talvez seja uma das únicas profissões que você tenha chance de ficar milionário, além de um médico, além de um advogado. E você pode fazer isso sem ter nenhuma faculdade, tá? Então eu diria para você sentar a bunda na cadeira e estudar, e isso é muito importante. Agora, como segunda dica, eu diria para você estudar a base do desenvolvimento front-end. Se você aprender tudo isso bem aprendido que eu vou citar aqui, você consegue um emprego como desenvolvedor júnior. Eu prometo para você. E a primeira coisa que você tem que estudar é o HTML. O HTML é basicamente a estrutura do seu site. Fazendo uma analogia com uma casa, é como se fosse a estrutura mesmo, os tijolos da sua casa. Então, os elementos HTML, eles dizem para o site, digamos assim, para o browser, para o navegador, qual que vai ser cada parte do seu site. Então, você tem, por exemplo, o elemento div, que vai dizer que é um pedacinho de seção assim do seu site. Você tem um P, que é um parágrafo. Você tem um L, que é uma lista.
lista, tem o LI, que é um item de uma lista, você tem uma section, que é uma seção, mas que quer dizer uma seção mesmo, digamos, está separando em tópicos, e aí a seção é responsável por aqueles tópicos, um article, que está dizendo que aquela parte do seu site é um artigo da vida, pode ser separado e ainda vai ter valor. Então, esses são elementos do seu site. E como você tem diversos elementos, é igual uma construção de uma casa. Você tem o tijolo, você tem a argamassa, e você tem que usar eles do jeito certo. Pô, você não pode confundir eles ali, porque senão sua casa vai ficar mal estruturada. E é isso que a gente chama de HTML semântico, que é como usar cada elemento. Igual eu falei, você tem URLs, você tem que usar ele em listas. Você não vai usar parágrafo para fazer lista. Por que ele é importante? SEO é Search Engine Optimization. E basicamente é como a gente chama, cara, os robozinhos do Google aí, os crawlers, como eles fazem o indexamento de todos os sites que existem na face da Terra, como você consegue fazer esse site aparecer no Google. Cara, robôs, eles têm que seguir padrões. Tá certo, tem IA aí hoje em dia, os crawlers estão ficando mais inteligentes, mas ele tem que eles seguirem padrões. Teu site tem que ter um título certo, tem que ter as descrições certas, tem que ter uma URL amigável, tem que ter a estrutura da casa bem feita, tem que ter os elementos usados do jeito certo. Isso é tão importante, porque você tem uma ideia que no time do Uber Eats, a gente tem um time dentro do Uber Eats, um subtime, só para cuidar de SEO. Por quê? Porque a gente quer mais tráfego, a gente quer mais pessoas acessando o nosso site, que é muito importante. E aí, depois que já tem a estrutura feita do seu site, o HTML, você já tem lá a sua casa, só que ela está no reboco ainda. Você quer pintar a sua casa, não quer? Você não quer deixar a sua casa bonitinha? Você não quer colocar um gesso? Você vai fazer isso como? Com CSS. O CSS é onde entra a parte bonita do site, a estilização. Onde você vai colocar, separar os elementos bonitinho, onde você vai pintar a cor deles, que é o background, onde você vai colocar pintar a cor do texto, vai escolher a cor que você quer que apareça o texto, onde você vai aprender a separar os elementos na tela, como eles vão ficar na tela, como eles vão ficar ordenados, que aí é através de grids, display flex, grid layout. E aí, beleza, você já sabe o básico de estilização, os seus elementos já estão bonitinhos na tela, mas alguém entra no seu site pelo celular e quebra tudo, o site está todo feio, os elementos não estão igual você fez, porque no teu computador estava bonito, mas no celular ficou horrível. Por quê? Seu site não tem responsividade. Hoje em dia, a gente tem vários dispositivos celulares, computadores de diversos tamanhos, a tela, né, no caso, tablets da vida, e seu site precisa se adaptar a cada um desses dispositivos. E você faz isso como? Através de responsividade, com CSS, mid-screen. Então, basicamente, você vai ter uma mid-screen no CSS, você vai dizer, pô, se esse dispositivo tiver largura tal, eu vou mostrar tal elemento na tela, desse jeito. Se ele tiver largura tal, eu vou mostrar de outro jeito, e coisas do tipo. Então, é muito importante. E aí, agora a gente já tem estrutura da nossa casa, a gente tem a pintura, já tá bonitinha, mas a gente ainda não tem a instalação elétrica, a gente não tem a instalação hidráulica. Falta fazer essa casa funcionar tudo em conjunto. Que é aí que entra o JavaScript. A gente tem todos esses elementos, mas a gente tem que manipular esses elementos. A gente tem que, se o usuário clicar no botão, num botão da vida, a gente fazer esse botão acionar alguma ação. Por exemplo, mudar um elemento de lugar, ou enviar um formulário, coisas do tipo. E aí que entra o JavaScript. E a coisa mais importante do JavaScript é o DOM, que é basicamente o Document Object Model, que é o jeito que o browser basicamente mapeia a árvore do seu HTML e dos seus elementos para dentro do JavaScript, digamos assim. E através dessa árvore de elementos, você consegue acessá-las através de JavaScript e manipular esses elementos. Com isso, você consegue fazer toda a mágica por trás do seu site, igual eu disse. Quando você clicar no botão fazer uma coisa, adicionar dados a um formulário, você conseguir capturar esses dados, você conseguir mandar esses dados para um back-end da vida, que o Bruno já vai falar para vocês mais sobre isso, e coisas do tipo. Então, o JavaScript é o cara que faz a nossa engrenagem, que faz a máquina funcionar do nosso site. E aí, beleza, cara, sabendo esse JavaScript, já consegue ter um site super sólido, você consegue fazer qualquer tipo de sistema do mundo web. Talvez você demore um pouco mais, a gente já vai falar sobre isso, mas você consegue. Agora que você já tem tudo o seu site pronto, você precisa salvar ele em algum lugar, você concorda? Você não quer perder todo esse projeto. E nós estamos em 2025, você não vai usar mais RAR, né? Você não vai usar mais zip da vida. Então, hoje em dia, o que você tem que fazer? Usa Git. Um cara lá atrás, em 1990, 1980, pensou nisso, ele já estava cansado de usar RAR lá naquela época, usar zip naquela época. Ele criou uma ferramenta que é Git, que é basicamente a ferramenta responsável por versionar os códigos. Então, você consegue versionar a tua versão do site de hoje,
hoje, aí se mudou alguma coisa, você consegue versionar de novo. Pô, aí deu problema a versão que você mudou, você consegue voltar para a versão anterior. E é muito importante você ter todo esse histórico de mudança no seu site, justamente para você ter um site confiável, que se der algum problema, você volta para a versão anterior. Ou, por exemplo, se o HD for corrompido, você vai perder seu site todo. Então, tem todos esses problemas que o Git veio para solucionar. E além disso, o Git, ele é a ferramenta responsável por fazer esses versionamentos, mas não é a ferramenta responsável por armazenar esse código e armazenar esses versionamentos. E aí a gente tem os repositórios Git que são responsáveis por fazer isso. E um grande exemplo que você já deve ter ouvido falar é o GitHub. Então você precisa entender o Git, você precisa entender o repositório Git, que é o GitHub da vida, e aí você precisa entender como fazer esse versionamento, como que é uma branch, que é uma branch, que são commits, como dar push nesse commit, como mandar esse código para a nuvem e coisas do tipo. Então isso é o básico da base que todo desenvolvedor front-end precisa saber. E como terceira dica, vou dizer para vocês que vocês precisam aprender um framework JS. Você precisa. Por quê? Que basicamente, agora você já tem tua casa, ela tá tudo perfeita, tá ótima, mas você sabe o quanto tempo você demorou para construir essa casa, né? E se você tivesse, por exemplo, um robô para te ajudar ou algo do tipo, ou se tivesse mais pessoas para te ajudar nessa construção, uma tecnologia nova que fizesse você construir essa casa mais rápido, não seria melhor você usar isso? E aí que entra o Framework JS. Dá para fazer todos os sites do mundo com HTML, CSS e JavaScript. Você consegue fazer puros, eu digo, né? Você consegue fazer qualquer site do mundo. Só que isso toma muito tempo. Você tem que ficar prestando atenção em coisas muito básicas, assim, prestar atenção mais em coisas de segurança, em otimização, performance e várias coisas do tipo que todas as pessoas que trabalham com web já passaram por esses problemas, e aí teve uns caras muito gênios que solucionaram todos esses problemas, colocaram numa ferramenta e agora você só usa ela e economiza seu tempo para fazer um site. Então você pode usar o quê? Um framework JS, que é um React da vida, um Angular, um Vue. São os três que eu acho que dominam o mercado aí. Qualquer um dos três você vai ter vagas, você vai conseguir ter um emprego bom, você vai conseguir ganhar um bom dinheiro. Não tem muita diferença entre os três, é mais gosto, mais necessidade. Eu já trabalhei com React, com Vue, e você aprende um, você aprende outro muito rápido. Então eu diria, escolha um dos três, dá uma olhada nos três, qual você se familiarizar, qual foi mais fácil para você aprender. Aprenda que os outros você aprende depois, caso você queira, caso surja necessidade, mas obrigatoriamente você precisa aprender. A próxima dica, e talvez a mais essencial de todas, é você precisa aplicar todo o conhecimento que você estuda. É obrigatório mesmo aplicar todo esse conhecimento. Como? Você não tem nenhum emprego ainda porque você não é dev? Faz projetos pessoais. Você está anotando o seu treino da academia no bloco de notas? Se você criasse um projeto para você anotar os treinos da academia através de um aplicativo da vida, através de um site. Pensa em problemas que acontecem no seu cotidiano, que você usa outras ferramentas que já não existem, mas você vai criar a sua, com o seu conhecimento, para você conseguir aprender na prática como faz o desenvolvimento. O desenvolvimento é muito mais prática do que teoria. Só vai aprender quando você colocar a mão na massa, quebrar a cabeça, ver que o cara que fez o vídeo tutorial que você estava assistindo parecia muito fácil. Acabou o tutorial, você não consegue replicar porque é muita informação, não é intuitivo. Então você tem que aplicar todo o conhecimento estudado em projetos pessoais. E através disso, você precisa documentar isso no GitHub, igual eu falei, de fazer o versionamento desses projetos, e divulga isso no LinkedIn também. Por quê? Porque você tem que ser visto, você quer um primeiro emprego, divulga no LinkedIn sem medo mesmo. Fala, pô, hoje eu aprendi isso aqui, hoje eu fiz esse projeto pessoal que faz isso. Porque aí a recrutadora vai ver que está procurando um desenvolvedor júnior e você está concorrendo contra o cara que não faz isso. E aí você está um passo na frente, porque nenhum dos dois consegue provar experiência no mercado. Vocês não trabalham com isso ainda. Então, você precisa se destacar de alguma forma, e o jeito mais fácil é fazendo projetos pessoais. E agora, como uma quinta dica, é uma dica que para mim é muito importante, que é estudar inglês. Todas as linguagens de programação são em inglês, beleza? Você pode decorar só as palavrinhas da linguagem de programação, mas é aí, cara. Quantas pessoas do mundo falam inglês comparadas com que falam português? Você vai buscar conhecimento em inglês, você está na frente de todas as pessoas que não sabem, porque o conhecimento chegou antes em você. Uma pessoa dos Estados Unidos, um indiano da vida, já fizeram esse vídeo antes. Você vai conseguir entender esse vídeo, vai conseguir absorver esse conhecimento, trazer esse conhecimento para você antes. Além disso, inglês é essencial caso você queira ter uma carreira internacional do futuro.
Você prefere ganhar em real ou em dólar? Então começa a estudar inglês desde já. E eu sei que nem todo mundo teve condição, inclusive eu, de fazer um curso de inglês da vida quando era mais jovem. Mas se tá vendo esse vídeo, você tem um celular, você tem um computador, usa ele para ir atrás desse conhecimento. Escuta podcast no seu tempo livre, muda seu celular para inglês, joga jogos em inglês, se mergulha no inglês e começa a aprender inglês desde já, porque no futuro sua carreira vai agradecer. E como uma dica bônus aí, a número 6 e última dica do front-end, consuma muito conteúdo na área. Devore isso. Pô, quantas vezes eu já almocei vendo vídeo da Rocket City, quantas vezes já almocei vendo vídeo do Lucas Montano da vida, ou do curso em vídeo do Gustavo Guanabara. São sensacionais, assim, se quer algo mais técnico, mais prático, de um cara que já contribuiu com o Node. Assiste o vídeo do Eric Wendel, o cara é sensacional, manja muito de JavaScript. Então você precisa consumir conteúdo da área. Eu faço isso todos os dias até hoje e é o que me alimenta. Então eu recomendo demais isso para vocês. E agora eu vou passar a bola para o Brunão para ele falar um pouco mais de back-end aí e a gente cobrir as duas áreas. Falando agora do back-end, pessoal, vamos começar pela primeira dica: ler menos e fazer mais. O que eu quero dizer com isso? Quando você começar a estudar programação para conseguir aquela primeira vaga de estágio, aquela primeira vaga de dev júnior, você vai ficar assustado com a quantidade de conteúdo que tem na internet. Diferentes bancos de dados, diferentes estruturas, microserviços, comunicações, mas calma, você não precisa aprender tudo. Você não precisa passar horas, horas e horas lendo conceitos. Pega um conceito básico e implementa. Você vai aprender muito mais codando, implementando mesmo, do que apenas lendo. Seu conhecimento vai se tornar muito produtivo. Programação não se aprende lendo, programação se aprende fazendo. E com isso, vamos para a nossa dica 2. Crie sua primeira Web API. O que é uma Web API? Web API vai ser a aplicação que vai fazer a comunicação entre o seu site e o seu servidor, que é onde vai estar o seu back-end. Essa comunicação utiliza o protocolo HTTP. Para organizar essa comunicação, a gente usa conceitos RESTful, que garante uma organização por recursos, por usuários, por produtos, por pedido, dependendo do domínio da sua aplicação. Essa organização usa verbos HTTP. O que são eles? Post, ele é utilizado para criar novos elementos, put, para alterar elementos, o get, para buscar os elementos, e o delete, para deletar. Com essas 4 operações básicas, você já consegue fazer praticamente todos os tipos de manipulação que você precisa nos seus recursos. Somando a organização das URL com esses verbos HTTP, a gente garante uma semântica clara das requisições. Afinal, você não quer seu sistema com uma bagunça ali que nenhum desenvolvedor consiga entender os recursos, não consiga achar onde estão as rotas, os entry points do seu app, né? Agora que a gente já entendeu um pouco de conceitos RESTful, a gente precisa salvar, armazenar esses recursos. E para isso, a gente utiliza um banco de dados. Existem diversos tipos de banco de dados, relacionais, não relacionais, mas o que eu sugiro para você começar é o mais tradicional de todos, um banco relacional. Os bancos relacionais mais comuns são Postgres, MySQL. Eu recomendo você começar por um dos dois e utilizar ferramentas como The Beaver, que serve para gerenciar esses bancos de dados. Outra dica que eu dou para vocês é, de fato, escrever o SQL na hora das consultas, das inserções, das deleções. Não utilize uma ORM para isso, muito menos o ChatGPT. Afinal, você está no processo de aprendizagem, né? Você não quer que a IA faça tudo para você. Então vai lá, quebra a cabeça, escreve o código SQL, entende como o banco funciona, como fazer as consultas, como fazer as inserções, e te garanto que seu aprendizado vai ser muito mais produtivo. Agora que você já salva seus dados no banco de dados, chegou a hora de protegê-los, né? Afinal, não são dados públicos e você não quer que qualquer um tenha acesso a informações dos seus usuários, dos seus pedidos, dos seus produtos. Então é muito importante que seja implementado conceitos de autenticação na sua Web API. Existem diversos tipos de autenticação no mercado. O mais comum deles é o OAuth, que utiliza tokens para garantir a identidade do usuário. Além de garantir a identidade do usuário, a gente precisa garantir a validação da entrada de dados.
pois existem diversos hackers que utilizam de vulnerabilidades na sua Web API para corromper arquivos, para ter vazamentos de dados que você quer evitar na sua aplicação, não é mesmo? Como terceira dica, eu recomendo não fugir de conceitos de orientação a objeto. Entender classes, objetos, heranças, encapsulamento e polimorfismo são essenciais para quem quer trabalhar com back-end. E hoje em dia, qualquer empresa séria vai cobrar esses conceitos quando você estiver trabalhando nela. Se você tem dúvidas sobre esse conceito, comenta aqui embaixo, a gente pode criar um vídeo na sequência explicando melhor sobre esses conceitos. Seguindo a mesma ideia da dica 3, a dica 4 seria não deixar de estudar padrões arquiteturais. Os padrões arquiteturais vai ser um pouco difícil você conseguir implementar todos eles, então eu recomendo uma leitura vasta. Conceitos como MVC, repositório, cache, microserviços, eventos e mensageria são de suma importância na vida de um desenvolvedor back-end. Mas calma, você não precisa dominar todos eles, mas eu te garanto que saber do que se trata vai ser um diferencial nas suas entrevistas de emprego. A quinta dica que eu dou para vocês seria use AI. Mas use do jeito correto, como forma de consulta, não para escrever o código para você, né? Afinal, você está no processo de aprendizagem. Afinal, se a IA programar melhor que você, por que a empresa vai te contratar? A minha última recomendação aqui, pessoal, é deixar alguns canais para vocês seguirem. O Gal900, Nick Chapsas e a Full Cycle. Os dois primeiros são canais gringos, mas o Netão já deu a call para vocês estudarem inglês, tá? Então, pessoal, essas aí foram as nossas dicas. Espero muito que vocês tenham gostado e que do fundo do coração elas te auxiliem no processo de conseguir se tornar um desenvolvedor. E se você quer ajudar o canal, dá o like, deixa seu comentário e siga a gente nas redes sociais. Valeu!